Hipertenso pode correr? Será que uma pessoa que tem hipertensão, né, essa doença tão grave, ele pode praticar exercícios e, no caso, a corrida de rua? Se você tem essa dúvida, assiste o vídeo até o final. Bom, vamos lá. A hipertensão ela é uma doença que muitas pessoas, né, é uma doença crônica, né, que muitas pessoas aí são acometidas, que ela se caracteriza por uma pressão muito grande. Como eu sempre digo aqui, né, o nosso coração, né, a função do coração é bombear sangue para todo o corpo, né, para os nossos músculos e órgãos, e esse sangue ele sai do coração através de tubos, né, digamos assim, que nossas veias, no caso da veia, não, no caso nossas artérias, que são os vasos que levam o sangue para todo o nosso corpo. E quando esse sangue ele é bombeado para fora do coração por esses vasos, ele gera uma tensão ali. E se essa tensão for muito elevada, né, isso pode acontecer em função desse encanamento assim, desses tubos, né, de nossas artérias estarem entupidas por alguma coisa ali, né? Isso pode ser causado por uma alimentação ruim, que vai causando ali o acúmulo de algumas substâncias e várias outras causas que podem causar hipertensão. Às vezes o excesso de peso, né, faz com que você, aumentando a quantidade de gordura, vai pressionar mais esses vasos, pois eles estão distribuídos nos nossos músculos, né? Você consegue ver algumas, se você olhar bem, você consegue ver algumas veias passando, artérias não que são mais profundas, mas você consegue ver algum desses tubos assim passando e o entupimento, né, de algum desses tubos faz com que aumente a pressão. Imagina um encanamento que tem uma água tentando passar e ele tem uma sujeirinha e não deixa essa água passar. Essa água tentando passar vai gerar uma pressão nas paredes, né, do cano, digamos assim. Só que o canamento ele é rígido, e no nosso corpo esses vasos não são rígidos, eles são mais maleáveis e isso pode causar alguns problemas aí, certo? Mas a corrida, né, o hipertenso ele pode correr, a pessoa com hipertensão pode correr ou não pode correr? Bom, isso tudo vai depender. Em geral, o hipertenso ele deve correr, né? Ele pode correr e ele deve correr. Mas quando a gente fala de doença, você precisa sempre ter o acompanhamento médico e a liberação do seu médico para praticar o exercício. Geralmente, uma pessoa que tem hipertensão deve ter aí um acompanhamento regular do médico, né? Se descobriu essa doença, deve fazer o uso de algum medicamento e a corrida ela vai te ajudar como coadjuvante assim, no tratamento da hipertensão até. Inclusive, se você, por exemplo, a sua hipertensão é causada por um excesso de peso, por exemplo, pode ser que diminuindo o peso você consiga acabar com a questão da hipertensão e até parar de tomar remédio. Mas é óbvio que isso não é uma coisa que você vai fazer sozinho, isso é uma decisão que quem vai tomar é o seu médico baseado no seu caso, certo? Mas a corrida, o exercício em geral, ele vai te ajudar muito nesse tratamento da doença, fazendo com que você tenha uma progressão melhor aí, uma vida saudável. Questão de cuidados que você precisa ter, se eu falar aqui eu vou ser um pouco redundante, porque os cuidados que você precisa ter é de você começar aos poucos, começar com uma caminhada e depois ir partindo para a corrida, se você for sedentário. E na verdade esses cuidados são cuidados normais que qualquer pessoa precisa ter, independente de ser hipertenso ou não. Se você é sedentário, você precisa começar aos poucos, você precisa ir progredindo aos poucos. Então, os cuidados que o hipertenso deve tomar, se ele for sedentário, vai ser os mesmos cuidados que um sedentário, digamos assim, saudável, embora se for sedentário não é tão saudável, mas enfim, ele vai precisar tomar também, entendeu? Então, não sei se é tão necessário falar disso, mas o mais importante aqui, talvez, dependendo do tipo de medicação que o médico escolheu para você, você precisa fazer algumas adaptações no seu treino. Por exemplo, se você faz uso de medicamento beta-bloqueador e controla o seu treino, a intensidade do seu treino pela frequência cardíaca, você vai precisar fazer um cálculo de adaptação da intensidade da frequência cardíaca baseado na dosagem do medicamento beta-bloqueador, né? Porque o medicamento beta-bloqueador não vai permitir que sua frequência cardíaca suba tanto. E então, se eu de repente te pedir, sem levar em consideração o medicamento beta-bloqueador, vou te pedir para chegar a uma frequência cardíaca X e você não vai conseguir chegar a essa frequência nunca, por mais que você aumente a intensidade. Isso seria perigoso, certo? Então, dependendo do medicamento, ali, do seu tratamento, tendo a liberação médica, você vai precisar fazer algumas adaptações no seu treino, tá? Durante o treino em si, a frequência cardíaca ela tende a não ser tão alterada, né? Por exemplo, nós temos mecanismos para que essa frequência não altere tanto, a pressão arterial. Então você aumenta a sua frequência cardíaca, ou seja, você começa, ao invés de você bombear muito sangue, você vai começar a bombear sangue mais vezes. Então você vai liberar pouquinho de sangue todas as vezes, isso vai fazer com que essa frequência, com que sua pressão suba menos, você vai liberar substâncias, né? Não lembro agora o nome do hormônio,
sei se é vasopressina, enfim, um hormônio que vai fazer com que os seus vasos ele aumentem um pouco de tamanho, né? Então isso vai fazer com que o sangue passe com menos dificuldade, e ao longo do tempo, com adaptações, o exercício vai fazer com que você aumente a quantidade de vasos ali do encanamento que você tem para poder bombear, para poder passar esse sangue. Então se um estiver entupido, vão ter outros ali que vão ajudar. Enfim, o exercício ele tem vários mecanismos para te ajudar ao longo prazo a melhorar essa questão da pressão arterial, e não tem nenhum problema você fazer exercício sendo hipertenso ou hipertensa. É óbvio que, antes de tudo, você precisa passar por uma avaliação médica, e que uma pessoa sedentária também deveria passar por independente de hipertensão ou não, passar por uma avaliação médica antes de começar o exercício. Então, os cuidados que você precisa ter são os mesmos cuidados que qualquer pessoa precisa ter. E aí, levando em consideração que você tem essa liberação médica, vamos ter que ver qual é o tipo de medicamento que você usa, talvez fazer algumas adaptações, e você pode correr por aí livre, e isso vai te ajudar também no tratamento da pressão arterial, certo? Espero que tenha respondido a sua dúvida. Se você ficou até agora, curte o vídeo aqui embaixo, compartilhe os seus grupos de corrida e exercícios para que possamos alcançar mais pessoas. Gratidão pela sua atenção e até o próximo vídeo.